Assunto nunca falta no Brasil, feliz ou infelizmente, nessa tarde de hoje, nesse dia de hoje, infelizmente. Olá, boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela Jovem Pan News. Eu sou o Thiago Pavinato e esta é a edição de segunda-feira, 17 de outubro de 2022, do Linha de Frente. Os nossos convidados hoje são a jornalista Deise Ciocari. Bem-vinda novamente, Deise, que bom vê-la aqui. O professor Fernando Capês, como vai, professor? Bem, Thiago. Um prazer sempre recebê-lo. Meu amigo Malta Jones, como vai? E também meu amigo Tomé Abduc. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O tema hoje é recorrente até esse momento e a gente abre falando de um episódio que poderia ter se transformado em tragédia. Hoje, mais cedo, o prédio em que o candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava, foi alvo de tiros em Paraisópolis, na zona sul aqui da capital paulista. Tarcísio participava da inauguração do polo universitário e, no momento do atentado, ele foi retirado do local em segurança. E vale frisar aqui que há ainda a discussão e nós estamos em contato ininterrupto com a Polícia Civil de São Paulo para confirmar se isso foi um tiroteio ou se foi um atentado. Nas redes sociais, a assessoria do candidato tranquilizou a população e afirmou que todos estão bem. Daí o tweet do candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, e também tivemos aí a manifestação do Rodrigo Garcia, o governador de São Paulo, apoiador de Tarcísio na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Ele também falou sobre o ocorrido e garantiu a segurança do candidato. Vocês podem conferir aí o tweet do governador de São Paulo. Tomé, o que parece que aconteceu? É mais uma cena lamentável da criminalidade que impactou a campanha do candidato do Republicanos. Parece que foi um atentado, não dá para dizer ainda. Você acha que isso vai ter algum impacto no segundo turno aqui para o cargo do governador de São Paulo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, é muito sério o que aconteceu. Eu tive agora acesso à equipe do governador, do futuro governador Tarcísio, e eles puderam passar um pouco o sentimento que eles tiveram em relação ao que aconteceu. E no ponto de vista deles foi sim um atentado. E mais do que isso, foi uma intimidação. Nós fomos intimidados pelo crime organizado, pelo PCC, por essas quadrilhas que dominam São Paulo há anos. E é mais por isso ainda que nós devemos agora, nas próximas eleições, elegermos Tarcísio de Freitas, votarmos lá no número 10, para que a gente possa afrontar, bater de frente com essa turma que tanto estraga as nossas cidades, que faz com que a nossa população fique em casa. Tomé, nós estamos aqui no... Capês, nós podemos, professor, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Thiago. Falar na palavra atentado, é muito prematuro pensar nisso. Bom, eu, como membro do Ministério Público, eu sempre tomo muita cautela antes de fazer afirmações. É o que a gente costuma trabalhar com prova, né? Existem alguns fatos que são evidências, mas eles são apenas indícios. Eles não são fatos concretos. Então, o primeiro fato, elemento concreto, verdadeiro e é real, é que em determinados locais dominados pelo crime organizado, candidatos que não estão alinhados com a esquerda são mal recebidos. Nós tivemos dificuldade de entrar, só entramos em Paraisópolis durante uma campanha minha, agora recentemente, porque eu ajudo muito a creche da Catedral Anglicana. Nós atuamos, ampliamos para mais de 1.000 atendimentos com recursos privados. E ali então, por força do trabalho que era feito, conseguimos entrar, mas éramos abordados, questionados, e os candidatos, principalmente alinhados com o candidato Tarcísio, Jair Bolsonaro, isso é um fato, isso não é tem que votar nesse ou votar naquele, é um fato. Não são bem-vindos e são mal atendidos. O segundo fato é o seguinte, há membros da equipe do candidato Tarcísio, ex-ministro Tarcísio, candidato a governador, que afirmam que houve disparos em direção ao veículo em que ele se encontrava, que o veículo era blindado. Este fato não está confirmado. Então, até o momento, para eu afirmar que houve um atentado ou não, eu necessitaria de elementos concretos.
Conversei com membros integrantes da cúpula da polícia e eles disseram que estão investigando, que há possibilidade de ter sido atentado, mas que eles não têm como confirmar a existência do atentado. O único fato incontroverso é que Tarcísio não é bem-vindo por força de uma ordem dada ali pelo crime organizado para que ele está proibido de ingressar não só nessa comunidade, como em outras comunidades que, infelizmente, as pessoas trabalhadoras, humildes, vulneráveis que estão naquela região são dominadas também pelo crime organizado. Essa proibição, Capê, só para eu entender melhor aqui, ela é uma proibição do crime organizado? Claro. E ela é unilateral ou ela é para a política em geral? O crime organizado não quer partidos, não quer políticos, não quer candidatos lá dentro? Não, o que eu estou dizendo é um fato. Houve uma ordem para que nenhum candidato alinhado com partidos de centro-direita ou de direita tenham acesso, muito menos o candidato Jair Bolsonaro e o candidato Tarcísio. Isso é um fato. Não é a população que tem lá a maioria esmagadora de pessoas honestas, trabalhadoras, que lutam com dificuldade e gostariam de estar morando em condições melhores, mas são obrigadas por força da dificuldade econômica, financeira, a morarem ali, e são dominadas por uma minoria que se organizou em torno do tráfico de drogas, tráfico de armas e domina aquelas comunidades. Quando a polícia entra, tem tiroteio. Então, é um fato real que essa ordem não é dada, a ordem para todos os políticos. Aqui não é para fazer política, não. Aqui, candidatos que não forem alinhados com a esquerda não entram para fazer política ou pedir voto. Foi uma ordem dada, isso é um fato. Deise, como vai? Você acha que o impacto na campanha dos dois candidatos ao governo do estado de São Paulo, diante dessa notícia, pode ser relevante ou isso não vai alterar o cenário, a intenção de voto, o transcurso desse segundo turno aqui em São Paulo? Olha, a gente tem que ter muito cuidado, né? Primeiro, pegar essas informações, ver o que realmente aconteceu, né? Os dados mostram pra gente que houve um aumento de violência na política só nesse ano de 32%, né? O que essa notícia me faz pensar, e é tudo muito prematuro, a gente ainda está tentando entender o que aconteceu, mas é justamente uma pauta de costumes que a gente entrou. E aí a gente não consegue debater essas coisas que são essenciais na política, né? A nossa ideia hoje era debater o embate entre os candidatos ontem e justamente uma das pautas era a pauta de costumes e agora a gente vê o que acontece quando não há eficiência e presença do Estado nas comunidades. E quando eu falo comunidades, não é só nesse lugar onde aconteceu esse ataque ao candidato Tarcísio, né? Então também faz a gente pensar que está na hora de voltar e cobrar dos políticos uma pauta mais propositiva e realmente de saúde, de educação e de segurança, e não ficar falando só desses temas que a gente tem falado desde 2018 para cá, né, sobre religião, o aborto, outros temas que não vão impactar tanto as pessoas e tem uma questão muito do privado, né, então está na hora de voltar para essas pautas de segurança, né, a primeira coisa que eu consigo pensar nesse primeiro momento. Muito bem. Malta, o presidente Jair Bolsonaro é o presidente, né? Ele não precisa se afastar do cargo para concorrer novamente ao cargo. Sim. E o PSDB do governador Rodrigo Garcia é o partido que governa o estado, né, há décadas. E nós temos áreas, nós estamos falando de uma área significativa da cidade de São Paulo, da capital do estado de São Paulo, que é controlada pelo crime organizado, que agora não quer deixar que esses políticos entrem, acessem a população dessa área para mostrar as suas propostas. Vê-se claramente, então, que o crime ele domina uma área que é governada por aqueles que querem atingir aquele público e são impedidos. Eles falharam no combate ao crime organizado, Malta? Boa tarde. Eu gostaria de deixar uma situação clara, que eu acho que faltou um pouquinho de prevenção. A prevenção é algo que toda a equipe, né, de segurança do nosso futuro governador Tarcísio, faltou um pouco de insight para poder verificar se aquela área tinha realmente se ela realmente estava preparada. Risco, né? Exatamente, porque você vai fazer qualquer trabalho sabendo que aquela área é uma área de risco, teria que ter uma prevenção, né? Eu acho que é o mínimo que a gente... E outra coisa também, viu, Thiago?
o nosso Tarcísio ele também está sujeito a vários atentados. Esse não é o primeiro. Não? Sim, é verdade. Ele não pode mais sair com o itinerário previamente marcado e horário. Tá? Com risco de sofrer atentado até por snipers. Verdade, como o Malta disse. Exatamente. Então, eu acho que agora, professora, eu acho o seguinte: todo cuidado é pouco. Nós estamos chegando numa reta final que tanto o presidente quanto aos governadores aí de segundo turno tem que começar a tomar cuidado. Porque no debate de ontem a gente viu que o senhor Naine não está de brincadeira. O senhor o quê? Senhor Naine. O que é o senhor Naine, Malta? Naine é uma pessoa que tem 9 dedos. Muito bem. A criatividade rola solta aqui, mas eu quero Sabe, também professor, ouvir... tem que quebrar o clima. Malta, eu quero agora ouvir também a opinião sobre o acontecimento do ex-ministro do Meio Ambiente brasileiro e deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, Ricardo Salles. Ricardo, me ouve? Estou ouvindo sim, Pavinato. Como vai? Ricardo, o que você achou desse episódio, né, que nós não podemos dizer ainda atentado ou tiroteio, como tem noticiado os meios de comunicação, especialmente, né, no dia depois do primeiro debate presidencial do segundo turno, em que um dos candidatos afirmou que não há problema de fazer campanha em áreas sabidamente, notória e publicamente conhecidas por serem dominadas pelo narcotráfico, pelo crime organizado, porque não existe isso de não subir em áreas. Nessas áreas, quem mora é o povo é bom. Então, foi uma coincidência, foi uma ironia do destino, uma triste ironia. Como é que você vê os impactos desse episódio aqui no segundo turno em São Paulo? A palavra é sua, Salles. Pavinato, não há dúvida que o povo é ordeiro, o povo é trabalhador, homens e mulheres de bem que, por ausência de alternativas, vivem dentro das favelas. Ocorre que o que disse o Capês, eu estava ouvindo o Capês comentar, é absolutamente verdadeiro. E o que o Lula disse no debate só corrobora o que disse o Capês. A esquerda é, no mínimo, amiga da bandidagem, né? Há essas ilações sobre o fato do PCC ter relação ou não com o PT, etc. Mas o fato é que a esquerda é historicamente, se não parceira, no mínimo simpática ao pessoal da bandidagem, né? Porque eles se identificam contra a polícia. Isso tem uma raiz histórica. Lá atrás, o pessoal da esquerda que combateu o regime militar, que combateu os militares ao longo dos anos que houve o regime, eles se identificavam com os bandidos, porque todos tinham medo da polícia. O bandido porque era bandido e os outros porque eram terroristas, comunistas, etc. O fato é que a bandidagem não proíbe a esquerda de entrar, muito pelo contrário. Tem muita gente aí da bandidagem que foi se filiar na política em partidos de esquerda, inclusive prefeitos aí, coisas que o valem. Ou seja, quando o Lula disse lá atrás que ele pode entrar nas favelas tranquilamente, que o tráfico com ele não há problema, claro que não há problema. Ele é simpático, no mínimo simpático, para não ser maldoso no comentário, ele é simpático ao pessoal do tráfico e eles são simpáticos a ele, Lula, candidato a presidente da República. Aqui o fato, na semana passada aconteceu um fato. O Comando Vermelho, que é uma das facções criminosas lá do Rio de Janeiro, disparou contra o local onde a primeira-dama iria fazer um evento. Não por coincidência, hoje, dia seguinte ao debate, Tarcísio, dentro da Paraisópolis, também tem disparo de arma de fogo justamente atrás. Se foi uma tentativa de invadir o local onde o Tarcísio estava ou não, se foi realmente um atentado direto ou só uma intimidação ou uma infeliz coincidência, são as investigações que vão dizer. Mas isso já serve para nós vermos como, ao contrário dos discursos que permanecem, essa história de que não há crime organizado em São Paulo, que essa turma não domina as áreas de favela, os locais que são objeto de dominação, onde escondem as armas, escondem as drogas, fazem o tribunal do crime. Nós vimos uma reportagem há cerca de 10 dias atrás mostrando que é lá em Paraisópolis que exercem as sentenças, que executam os julgamentos e executam as sentenças do tribunal do crime. Até tem o caso de uma moça que foi
cantada, recebeu uma cantada de um rapaz do PCC, ela não deu bola para o rapaz, foi julgada pelo Tribunal do Crime como se fosse um crime, não dar bola para o rapaz do PCC. Ou seja, aquela área é área dominada sim, assim como várias outras favelas. E quem mora no Morumbi, quem mora ali na região da Giovanni Gronchi, da Avenida Morumbi, ali da Jorge João Saad, né, toda essa região sabe bem a força que tem a criminalidade que se esconde, fica intocada dentro da favela de Paraisópolis, né? A polícia, nesse momento, aliás, aqui uma palavra de apoio ao doutor Nico, delegado-geral de polícia, que está lá no local, ao coronel Ronaldo, comandante-geral da Polícia Militar, ao doutor Arthur Dian, diretor do DOP, do Departamento de Operações da Polícia Civil, que está lá no local, nós vimos aí nas imagens, eles estão atuando com toda a força. Agora, é preciso reconhecer que uma polícia que tem 14 mil homens, 14 mil vagas não preenchidas, está faltando 14 mil policiais na Polícia Civil de São Paulo. O segundo pior salário do Brasil. Uma polícia que é o tempo todo estigmatizada e hostilizada como se fosse ela o bandido e não o bandido. O bandido, pela esquerda, é tratado como vítima do processo social e a polícia é tratado como opressor. O resultado está aí, né? Dentro da cidade mais rica do país, o candidato que lidera as pesquisas para o governo do estado é obrigado a sair fugido dentro de uma van porque houve um episódio de troca de tiros com o falecimento de um dos criminosos. Portanto, fica claro que a situação precisa mudar, precisa colocar uma política de tolerância zero contra a criminalidade, inclusive do ponto de vista de legislação, acabar com essa palhaçada que diz que o usuário de droga é vítima. O usuário de droga não é vítima. O usuário de droga é igual receptador de carga roubada. O cara que compra relógio roubado, eletrodoméstico roubado, coisa roubada, fio de cobre roubado, é bandido igual. Comprou coisa ilícita, é bandido. E sendo assim, tem que ir para a cadeia. E não só, né, Salles, só corrigindo um dado aí, o efetivo policial é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Está aí com uma defasagem de cerca de 15 mil homens. Estamos aqui também direto com o doutor Nico, que é o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, ele se encontra ainda no local. A investigação ela ainda é inconclusiva, né? Ele também não se sente confortável em afirmar que tenha sido um atentado ou um tiroteio que caracterize a insegurança pública do local. Estamos aqui em permanente contato com ele.